Olá a todos. Hoje vai assim um pouco de improviso. Há alguns anos dei de caras com uma capa curiosa e comprei o livro pela capa. É um facto, comprei o livro pela capa. Achei curioso um livro chamado Cuba Livre, a arte de sobreviver a Fidel Castro, de Ioannis Sanchez. Ioannis Sanchez, considerada uma dissidente atípica, que tem como, ou tinha como método de ataque um blog. Ela utilizava um blog na internet para atacar o regime, atacando com, com a sua experiência real, com a verdade. O que ela fazia nesse blog era relatar o seu dia-a-dia, as suas experiências pessoais. Como é que as pessoas sobreviviam e sobrevivem a Cuba, no caso era a Cuba de Fidel Castro, mas pouca coisa terá mudado desde então. Existe em Portugal e noutros países, mas em Portugal, que é a nossa realidade e a realidade que eu conheço, de facto, existe muito esta noção de que o socialismo, o comunismo são pró-liberdade, são de alguma forma promotores da arte, da criatividade, do talento. Ioannis Sanchez desmascara isto. Nós vemos constantemente militantes e simpatizantes comunistas e socialistas a dizer que o problema de Cuba é o tal embargo, enfim. E apesar disso já ter sido desmentido e debatido vezes sem conta, o importante não é a verdade, é a ideologia. E este livro vai muito em contra isso. Ioannis Sanchez relata os pormenores da vida dos cubanos que ultrapassam a mera ideologia. E quando eu digo a mera ideologia, digo a ideologia das militâncias, digamos assim. Seja militâncias jornalísticas, políticas, académicas, virtuais. Ioannis Sanchez relatou o seu blog num livro. E isto vai das coisas mais pequenas a coisas grandes, né? Desde o ensino ao mercado negro, sabe? A forma como as coisas estão monopolizadas, ao medo, à desconfiança, à diferença que é Cuba dos cubanos, de Cuba dos turistas. À miséria, à habitação, quantidade de pessoas que vivem na mesma casa. São gerações e gerações a viver debaixo do mesmo teto, não por uma questão, não por uma questão cultural, digamos. Porque há culturas em que as famílias vivem, de facto, todas debaixo do mesmo teto, mas têm condições para tal. E esse é o objetivo, não é o caso. Não é o caso. Eu aqui vou ler uma passagem. E vou ler esta passagem porque está relacionada com a cultura. O capítulo chama-se mesmo A Cultura, e depois é aqui
Onde é que isto está? Depois tem aqui uma secção que se chama Educar Medíocres. Eu vou ler este pequeno excerto, mas está porque, como eu disse, está relacionado com a cultura. E eu sinto que é importante se desmistificar esta ideia de que os comunistas e os socialistas são a favor da liberdade cultural. Não são. Mas não são só os comunistas, estou a dizer todo este tipo de ideologias totalitárias não valoriza a diversidade de opinião, não valoriza a liberdade, não valoriza a democracia. Okay? Este tipo de ideologias só valoriza a própria ideologia, o partido, e recusa assumir que o partido possa estar errado. Todos os outros é que estão errados. Todos os outros são os inimigos. Nós é que estamos certos. E quem não estiver connosco está contra nós. Isto é factual. A história prova-o. Então, passando aqui ao texto em si. Educar medíocres. Na escola secundária, onde o meu filho estuda, houve uma reunião de pais que durou 3 horas e que, por pouco, não acabou em briga. A diretora do Instituto leu a Resolução 177 aprovada pelo Ministério da Educação, na qual se estabelece que o sucesso escolar não será determinante para que a prossecução dos estudos no ensinamento superior. Quem tenha conseguido as notas mais altas não receberá como prémio os melhores lugares nas escolas superiores de ciências, nos institutos artísticos ou tecnológicos de informática e comunicações. As malhas da seleção deram preferência aos mais completos. Ok? Estamos a perceber aqui que não se trata, e aqui já é uma parte minha, que já não é o livro, mas é uma reflexão. Esta resolução aprovada pelo Ministério da Educação, de Fidel Castro, dará prioridade aos alunos completos, e não aos melhores. Não interessa se tiveste as melhores notas, interessa que tenhas sido mais completo. Seguindo ao livro. A velha classificação, feita de acordo com as avaliações reportadas durante todos os 3 anos do secundário, já não existe. No seu lugar, o professor pode, a seu bel prazer, distribuir os estudantes por qualquer especialidade. Os 9 parâmetros que, segundo o novo método de classificação, constituem a completude de um jovem são: número 1, presença e pontualidade. Número 2, propensão para o trabalho. Número 3, atitude para o estudo. Número 4, disciplina. Número 5, uso adequado do uniforme e dos atributos pioneirísticos. Okay. Número 6, atentem ao número 6, manifestações e atividade político-patrióticas. Ok? Número 7, participações nas atividades culturais e desportivas. Número 8, atenção à propriedade pública e ao ambiente. Número 9, relações humanas. Ok? E serão estes os 9 parâmetros, isto já sou outra vez a refletir, serão estes os 9 parâmetros que irão servir como meio de classificação dos alunos. Ok? Isto serão as normas para a classificação dos alunos. Vamos lá. Voltando ao livro. Basta o ponto 6 para o expor de sobreaviso. Parece escrito propositadamente para adubar o terreno onde crescerão, vigorosos, o oportunismo e a dissimulação. A inquietante reunião aconteceu em simultâneo com o congresso da UNEAC, durante o qual alguns delegados criticaram o estado da educação cubana e da formação dos valores.
De um lado, quer promover-se o talento e a criatividade. Do outro, os férreos limites da ideologia isolam quem a pensa de um modo diferente. Eu vou repetir. De um lado, quer promover-se o talento e a criatividade. No outro, os férreos limites da ideologia isolam quem pensa de modo diferente. Não me preocupo tanto pelo meu filho, porque nos 2 anos que faltam para ingressar num outro nível de ensino, pode acontecer que a impopular disposição seja abolida. No entanto, assusta-me a ideia de uma nação que não permeia o talento, mas a fidelidade ideológica. Uma nação onde um estudante que participa numa manifestação política pode ser considerado superior aos que dominam as matérias de estudo. Uma nação onde as próprias instituições académicas dão a entender que a via mais atraente é a da simulação. E por aqui me fico. Camaradas, até amanhã.